cotada pra viver o Voldemort. Vamos ter um Voldemort mulher, Snape negro. Isso e muito mais você vai conferir agora no Pop Drop. A HBO não tá pra brincadeira. Cada temporada vai contar um livro, vão ser 1 hora, parece que vai ser 8 episódios por temporada. Cada episódio tá saindo por 75 milhões de euros. Isso é 3 vezes mais do que foi Game of Thrones, que já foi uma série muito gigante. Eles levaram até um figurante pra gravar lá em Malin Cove, no mesmo lugar onde foi gravado cenas de Relíquias da Morte parte 2. Tem brasileiro nessa produção aí. O diretor de fotografia é o Adriano Goldman, que trabalhou em Andor e também em The Crown. Uma das diferenças da série pro livro é que os atores vão ter a idade aproximada dos seus personagens. Sim, Lilian e Thiago Potter vão ter entre 21 e 19 anos. Não aquelas pessoas que claramente tinham 40 anos ali no filme de Harry Potter ali quando eles aparecem. E outra coisa também, teremos o Pirraça, sim, o poltergeist que azucrina e atrapalha muito a vida dos outros. Ele vai estar presente na série e ainda não vi como é que vai ser, como vai ser a caracterização dele, mas eu tô muito empolgado para finalmente ver o Pirraça nas telas. E por falar em atores não confirmados ainda, a HBO acabou de soltar agora um rumor de que a Tilda Swinton pode interpretar Voldemort. Calma, o Voldemort não vai ser mulher. Eu sei que você tá pensando, ai, começou a lacração. Não, não vai ser mulher. Ela é uma camaleoa. Essa atriz aí, ela pode ser o personagem que ela quiser e vai ser muito bem feito. Ela interpretou um filme, Suspiria, o nome do filme. Ela se passou por um homem idoso como um ator estreante para fazer o papel desse psiquiatra aí. E só foram descobrir tempos depois que na verdade era ela atuando. Gente, olha só, essa aqui é ela e aqui é o personagem que ela fez. E só depois de uma entrevista que ela contou que era ela fazendo esse ator. Então, esse ator não existe, ela criou para fazer esse personagem e ela já atuava nesse filme. Então, se você acha que ela não vai ser um bom Voldemort, olha a carinha dela, olha a cara de como o Voldemort é escrito nos livros. Eu tenho certeza que ela seria um Voldemort incrível. Não, galera, o Voldemort não vai ser mulher, vai continuar sendo um personagem masculino. E agora chegou a hora de você conhecer quem já tá escalado no elenco para viver os personagens de Harry Potter. John Lithgow vai ser Dumbledore. Ele venceu 6 vezes o Grammy e tem 88 anos. A galera fica meio assim, será que ele não tá velho demais? Gente, acontece. Se acontecer do ator morrer, ele é substituído. Igual aconteceu. Você vê Harry Potter, a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, um ator, o Dumbledore, do Prisioneiro de Azkaban pra lá, já é outro ator. Acontece, é normal, mas não vai acontecer, não quero que aconteça, não vai acontecer. Energia positiva. E, pelo amor de Deus, 88 anos, ele tá na flor da idade ainda. Professora Minerva vai ser a Janet McTeer, que anteriormente era vivida pela saudosa Meg Smith. Lambert Wilson vai ser Nicolas Flamel, Marty Keller como Perenelle Flamel. A gente vai falar sobre isso já já. O Nick Frost vai ser o Hagrid, ele que foi o Sam em Game of Thrones, um personagem que eu gostava bastante. Ele falou assim, eu sempre leio o Hagrid como uma criança engraçada, erudida, violenta e calorosa. Nas suas redes sociais, ele postou a seguinte frase: você é um bruxo, Harry. Obrigado por confiar em mim, um meio gigante tão legal, gentil e corajoso como Rubius Hagrid. Robbie, prometo não te decepcionar. Robbie também, que viveu o Hagrid anteriormente, já nos deixou saudoso, mas tá aí. Eu estou muito confiante e gostei muito da caracterização dele. Luke Taylor como Professor Quirrell. O Professor Quirrell do primeiro livro lá, do primeiro filme, com aquela turbantezinho lá, o pobre Professor Quirrell. Poor, stuttering Professor Quirrell. Paul Whitehouse como Argus Filch. Olha uma curiosidade, esse Paul ele já interpretou Harry Potter antes como Sir Cadogan, o cavaleiro da Grifinória lá, que aparece nos quadros, só que agora ele vai viver o Argus Filch. Johnny Flynn como Lúcio Malfoy. E olha, sim, ele já tá gravando coisas agora na primeira temporada, sendo que o Lúcio só aparece no segundo livro, no segundo filme, enfim. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô gostando de ver as coisas acontecendo desse jeito aí. Anton Lesser como Garrick Olivaras. Louise Brandley como Madame Rolanda Hult, a professora de voo, que não aparece nos outros filmes, mas na série ela vai estar presente. Bertie Carvel como Cornelius Fudge, John Pulley como Petunia Dursley, a tia Petunia, e Daniel Rigby como Walter Dursley. Cara, são atores muito bonitões e você vai ver depois que a caracterização deles ficaram muito boa. Amos Kidson vai ser Duda Weasley, Jake Curran vai ser Ronan, o centauro, que protege Harry Potter lá da Floresta Proibida no primeiro filme. Acho que você lembra dele. Harry Potter, you must leave. You are known to many creatures here. The forest is not safe at this time. Agora, um dos mistérios foi a atriz Lady Queen, que o papel dela ainda não foi revelado. Eu suspeito que possa ser a professora Trelawney, talvez. Mas deixe seu palpite aí, olha como é que ela é. Quem é que ela lembra, hein? Você, menino, sua avó vai bem? Eu acho que vai. Não teria tanta certeza disso. Me dê a xícara. Que pena.
Catherine Paxson como Molly Weasley, a caracterização dela ficou muito boa. O ator John Fulham vai viver Daedalus Diggory. Ele já aparece em filmagens e você vai ver daqui a pouco nesse vídeo mais pra frente que a gente vai mostrar os bastidores com os atores caracterizados gravando cena e tudo mais, então espera. Agora, o nosso trio favorito, Arabella Stanton como Hermione. A Arabella, ela já vinha trabalhando em Harry Potter já faz um tempo, em segredo. Em 2025, ela já estava trabalhando no audiobook de Harry Potter. Olha, acho que vai ter um videozinho dela falando é Leviosa e não Leviosa. It's Leviosa, not Leviosa. Alastair Stout vai ser Rony Weasley e olha esse ruivinho, ele é muito fofinho, cara. Já a gente vai mostrar toda a família Weasley pra você, calma aí. Dominic McLaughlin é o nosso menino que sobreviveu, o nosso Harry Potter foi escolhido aí. Cara, eu tô muito empolgado porque ele parece muito com o Harry Potter, exceto os olhos. Os olhos não parecem. Mas o Daniel também não parecia. Ele que segue. Locke Pratt como o Draco Malfoy. E olha, não dá um rancinho. Olha pra cara desse moleque, não dá um rancinho. Eu já estou com rancinho desse moleque. Mas seja muito bem-vindo aí. Tom Felton é uma pessoa maravilhosa. Todo mundo gosta dele bastante. E que ele tenha mais tempo de tela do que o Tom Felton teve nos filmes do Harry Potter, que foi, sei lá, menos de meia hora. Rory Wilmot como Neville Longbottom. E esse Neville é muito fofinho, cara, de verdade. Leo Early como Simas Finnegan. Alessia Leone como Parvati Patil. Sienna Mussa como Lila Brown. Sim, ela já está desde o primeiro filme. Lila Brown, aquela que ficou dando vários beijos ali no Rony. No quinto filme, eu acho, não sei. E olha, é claro que eu não ia estar esquecendo das famílias Weasley. Então aí vai a foto com ele junto pra vocês. E os atores serão Alastair Stout como Ron Weasley, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Huari Spooner como Percy e a Grace Cochrane como Gina Weasley, muito fofinha. E nessa foto só tá faltando o Gui Weasley e o Carlinho Weasley, que muitos de vocês que só assistiram o filme não tiveram contato quase que nenhum. E agora, pra viver o personagem Snape, o ator Papecido foi escalado, foi escolhido pra estar lá. E olha, vamos falar sobre isso que gerou uma polêmica imensa. Vou dar minha opinião, meu ponto de vista, não sei qual de vocês, mas aguarda aí que a gente já vai falar sobre isso. Calma aí. Ah, mas e o Voldemort, quem vai fazer? Gente, o ator que vai fazer o Voldemort já foi escolhido, porém eles estão mantendo o segredo. Parece que só vai ser revelado quando ele aparecer mesmo na série. Não sabemos até agora nada, mas se sabe que ele foi escolhido já, então já temos o Voldemort. Agora vamos ver um pouco das estruturas e cenários. A construção do icônico cenário da Rua dos Alfeneiros está em andamento já, lá nos estúdios de Livingston, lá no Reino Unido, claro. O mesmo local onde foi filmado os filmes originais da franquia de Harry Potter. A imagem mostra a recriação da casa número 4, lá dos Dursley, onde Harry Potter passou a sua infância. Essa aqui é a construção do beco diagonal e olha, ficou muito bacana. Isso aqui foi só no comecinho, tá? Eu vou mostrando progressivamente como vai ficando os cenários aqui pra você. A plataforma é 9,3/4, sim, olha, e parece que vai ter 1 quilômetro de trilho. E olha que bacana essas imagens aí do novo Expresso de Hogwarts, já pintadinho, bonitinho. E como eu falei, estão preparando 1 quilômetro de trilho para que as pessoas vejam ele chegando bem de lá de longe. Muito bacana isso. Isso aqui já é o beco diagonal mais avançado, quase pronto ali. Já dá para ver ali a loja de varinhas ali, uma visão panorâmica dele. Cara, isso aqui tá muito legal, muito bacana. Essa imagem que você tá vendo, essas criancinhas aí com roupinha de Halloween, é da noite que o Voldemort foi matar os pais do Harry e o Harry, ele não conseguiu. Cara, tá muito maneiro isso aqui, eles estão muito bem caracterizados para um Halloween. Inclusive tem até um ou dois garotinhos que chega pro Voldemort e fala assim, ó, bonita fantasia, moço. E aí o Voldemort levanta um pouquinho assim, olha pra ele, o moleque se assusta e mete o pé. E a vila de Luxland e Devon já estão se preparando para virar cenário de Harry Potter. Godric's Hollow já tá tomando vida. Nessa vilazinha tem uma estátua de uma cruz. Pra quem não sabe, Godric's Hollow é uma cidade que ela não é totalmente bruxa, ela é meio bruxa e meio trouxa. Tem uma estátua lá que é um basilisco com o nome de alguns soldados, alguma coisa assim, que você pode se aproximar e quando você é um bruxo e se aproxima dela, ela se transforma numa estátua de dois adultos, um homem e uma mulher e um bebezinho, em homenagem aos pais de Harry Potter. Sim, a estátua do Harry, Lily e do Tiago ali naquela vila de onde aconteceu. Pra quem não sabe, Harry viveu lá com seus pais antes do dia da tragédia. Tudo aconteceu lá em Godric's Hollow. Agora, galera, eu vou mostrar pra vocês cena dos bastidores e dos atores já caracterizados aqui. Então, essa primeira cena é do nosso pequeno Harry Potter com a primeira claquete para iniciar as gravações de Harry Potter. Cara, aí a gente dá pra ver o Hagrid que tá praticamente em frente ao Caldeirão Furado, porque o Caldeirão Furado, ele fica entre uma livraria e uma loja de disco, né? E eles estão ali onde tem livros que indica que pode ser a cena que eles entram ali no Caldeirão Furado, as pessoas fazem fila para cumprimentar ele conhece o Professor Quirrell, quase certeza que aí vai ser o Caldeirão Furado. O Harry tá vestido roupas largas, por quê? Porque ele ganha as roupas usadas do seu primo Duda. Os Dursleys
não compram roupa nova pro Harry Potter. Então ele usa roupas usadas do seu primo Dumbledore. Por isso que ele tá com essas roupas toda larga aí, mochilinha pronta pra chegar lá no Beco Diagonal e falar assim, irmão, eu quero tudo porque eu sou rico. Cada detalhezinho minuciosamente, datas, as presilhas das pessoas que estão usando, que é roupa de época, acessório de época, brinco. Os carros são de época, porque afinal de contas o filme se passa ali nos anos 90. Se você prestar atenção, você vê até um pôster, um cartaz do Nirvana ali que tá com a data correta. Tem a data dos acontecimentos do filme, tipo, o pôster da turnê dele de 1991, onde eles passaram por Londres. E em novembro daquele ano, o novo disco será lançado lá no dia 23 de setembro. Os acontecimentos de Harry e Hagrid passam por lá é dia 31 de julho. Ou seja, todo cuidado está sendo muito tomado, até nos mínimos detalhes, cara. Eles estão sendo muito minuciosos. Isso é muito bacana. Tem gente falando aí, um diretor que dirigiu Harry Potter no passado, estão só refazendo, não tá nem diferente. Não dá pra você fazer as características de um personagem muito diferente porque segue o livro, não tem como você fazer. Mas sim, ainda tá diferente, tá muito fiel aos livros. Até o guarda-chuva dele, que o cabinho ali é entortadinho ali, ó, é curvado. E o do filme é um cabo reto. Tem muitas diferenças acontecendo aí. Por mais que o personagem seja o mesmo, a caracterização seja a mesma, eles estão fazendo diferente sim, mas tá original, tá bacana. Para de ser invejoso, Chris Columbus, você acha que você é quem? Aqui a gente pode ver Dumbledore com Nicolau Flamel e a sua esposa Perenelle Flamel. Essa imagem tá melhorada por IA, a qualidade não tá muito boa, porque quem tirou de muito longe mesmo. Isso aqui dá pra ver que Dumbledore, ele é estiloso pra caramba, várias roupinhas ali que a gente consegue ver o Dumbledore. Cara, nesse vídeo aqui a gente tá vendo Nicolau Flamel, Dumbledore e a Perenelle, que é a esposa de Nicolau Flamel, caminhando na praia. Como vocês podem ver nas imagens aí na praia, Dumbledore está no estilo. Tem até uma imagem de ele tá fazendo uma magia assim. E olha, você pode ver agora essa imagem aqui que tem um cara segurando uma placa. E eu vou falar pra você o que diz essa placa. Natura nihil creative omnia patefiere posse natura constitui. Que significa a natureza nada criou, ela determinou que tudo pudesse ser revelado. Então o Dumbledore tá ali fazendo uma magia ali e é pra revelar alguma coisa ali. Algo vai ser revelado. Agora, já na parte da segunda placa ali, que não dá pra ver direito, tá o que a gente conseguiu pegar e tá ali um pedido de like pra esse vídeo. É sério, se você não dá like nesse vídeo, olha o que acontece. Olha a cara do Rony e da Hermione. Você não quer que ele fique assim, né? E isso aqui é o que acontece quando você deixa o seu like e se inscreve no canal, eles ficam felizes pra caramba. E a gente também. Não sabe comentar? Comenta magia nos comentários que vai ajudar a gente. Ajuda a bater essa meta de 1000 inscritos até o fim do ano. Será que a gente consegue? Só depende de você. Eu acho que essa série ela não vai ser fiel aos livros. Ela vai ser muito melhor. Por quê? Quando o Dumbledore fala com o Harry que teve que destruir a Pedra Filosofal e falou com o seu amigo Nicolau Flamel, isso é só uma menção. É o Dumbledore contando pro Harry. E a série, ela está gravando isso. A gente vai ter muito mais coisa do que só estava no livro. Eles estão refazendo isso. Vai mostrar eles conversando. Você vai ver eles sentadinhos, tipo, vendo um pôr de um sol. Porque o Nicolau, ele fala assim pro Dumbledore, que questiona ele sobre a morte. O Dumbledore não chegava e fala assim, olha, vamos ter que destruir a Pedra Filosofal e você que se fez. Eu acho que ele foi consultar o Nicolau e o Nicolau provavelmente chegou ele mesmo nessa conclusão. Então Dumbledore confronta Nicolau e o Nicolau diz assim pro Dumbledore que pra quem tem uma mente forte, a morte é o início da próxima grande aventura. Isso só é mencionado no livro. É só o Dumbledore falando que isso aconteceu. E na série a gente vai ver isso acontecendo. Isso é maravilhoso. Eu tô muito empolgado pra essa série. E agora que a gente pode ver nessa imagem são os atores que fazem o Walter, a tia Petúnia, o cara do vilarejo lá, onde eles estão, o Duda e o dublê do Harry. E olha, se eu não me engano, esse menino, ele ou é brasileiro ou a mãe dele é brasileira. Se pá, ele fala português. Esse dublê do Harry aí, mano. Ele vai estar vivendo as coisas todas de Harry Potter. Ele vai estar vendo ali, porque ele é o dublê do cara. Que moleque de sorte. Como você pode ver aí, Walter tá carregando um embrulho comprido, que é a arma. Lembra da arma que ele dá um tiro lá e o Hagrid pega assim e torta? Sim, ele conseguiu essa arma aí, tá dando um abraço no cara, que é muito esquisito, porque os Walter não tem comportamento estranho. Eles são muito estranhos, mas eles não gostam de parecer que são estranhos. Ele pareceu os mais normais possível. Ele dá um abraço pro cara ali. Isso provavelmente é eles indo lá pra aquele farol lá, pra ficar isolado e não receber mais cartas do Harry. Pare, eu não aguento! E nesse vídeo aqui a gente tá vendo ninguém mais, ninguém menos do que Walter Dursley saindo de comprar o seu donut, deu uma pausa no trabalho e comprar o donut, e ele esbarra com Daedalus Diggory, a imagem que você tá vendo agora. Nessa parte do livro, o Diggle, ele fala assim, ó, não precisa pedir desculpa, meu caro, porque nada poderia me aborrecer hoje. Alegre-se, você sabe quem finalmente foi embora. E aí você vê ele dando esse abraço aí no Walter, que fica completamente desconcertado e vai embora. Uma coisa curiosa é que o Daedalus Diggle, ele foi o primeiro bruxo assim que o Walter teve contato, e também ele é o último que eles têm contato, já que quem escolta eles quando eles vão embora da vida do Harry Potter, eles têm que se mudar para se proteger. Quem escolta eles também é o Daedalus Diggle, tipo assim, o primeiro encontro e basicamente o último encontro que um tio Walter ele vai ter com um bruxo. E a cena que a gente tá vendo aí de um bruxo aí fazendo um
poderes com a varinha até meio rústica, parece um pouquinho de um galho assim, em cima de um telhado. Provavelmente é Daedalus Diggle. A série foi filmada ontem em Krypton para a série de TV e tem a frase: estrelas cadentes em quente? Aposto que era Daedalus Diggle. Ele nunca teve muito juízo. Essa é a frase de Minerva, o que deixa entender que esse sim é Daedalus Diggle. Ele tava com muitos rumores de que era um figurante apenas, e que a série tava gastando muito dinheiro com o figurante porque ela tá com um orçamento muito grande, ela pode fazer o que ela quiser. Orçamento infinito que essa série tá tendo, viu? Bom, e chegou a hora de falar aquilo que todo mundo quer saber. A polêmica do Snape. A história do Papa Seido para viver o personagem de Snape gerou muita polêmica. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos ver quem é Severo Snape. Severo Snape sempre foi um personagem muito complexo, muito profundo. Ele foi um professor, um espião, um vilão. Eu não diria herói, alguém que estava atrás de redenção. Do qual só foi descobrir o motivo da sua dor, de suas ações, lá no final da sua história, logo após a sua morte. Antes disso, pra gente, ele era uma pessoa muito ruim, da qual o Dumbledore confiava. E a gente, leitor, não confiava tanto assim, apesar do Dumbledore estar confiando. Vamos lembrar que, na infância, Severo Snape também não era lá flor que se cheire. Ele tinha uma amizade com o Lily, mas ele flertava sim com as artes sombrias. Ele criou o feitiço Sectum Sempra quando era estudante, e ele se juntava com um grupinho que depois virou o Bando de Comensal da Morte. Então ele já flertava com isso. Em contrapartida, a gente tem que lembrar que tinha um lado os marotos ali, que eram os caras mais engraçadão, os populares, etc. E pro Severo também era completamente oposto. Um grupo tinha aversão ao outro grupo, no caso ali, o Snape. Não vou tirar que Snape, sim, era de fato um dos alvos principais, mas eu duvido muito que os marotos também não praticavam bullying com outras pessoas. O Snape, ele era esquisito, ele era estranho, ele era igual o Felca. O Felca também sofreu bullying. O que a gente tem que lembrar é que o bullying, ele tem mais a ver com a pessoa que pratica ele do que o alvo em si. Geralmente são pessoas que, pra se sentir grande, tem que diminuir outras pessoas. São pessoas infelizes, inferiores, com questões para ser resolvidas. Isso todo mundo sabe. Nessa temática de escola, já é muito comum essa dualidade, né? Essa rivalidade entre os populares e os esquisitos, aqueles que não se encaixam. E o Snape, ele era um desses esquisitos que não se encaixava. Claro que usavam as características dele para ser mais um tipo de munição para zoar o cara, para levantar ele. Inclusive, o feitiço Levicorpus foi invenção do próprio Snape. E esse tipo de comportamento escolar já é um clássico e está presente em muitos filmes, como Superbad, As Coisas que Eu Odeio em Você, Meninas Malvadas, Clube dos Cinco, De Volta para o Futuro e muito mais. Sempre tem os populares contra os desajustados. Hogwarts também é uma escola e não ia escapar muito disso aí, apesar de a gente não ver isso quando se trata do tempo de Harry Potter, mas nos marotos isso é presente. Agora, você resumir todas as ações ruins que um personagem pode fazer, detestáveis. Gente, o Snape, como eu falei, ele não era santo. Além de flertar com magia das trevas, fazer parte dos Comensais da Morte, entrar pro grupo ali do Voldemort, já no grupo estudantil ali, ele também pediu para que Dumbledore salvasse, poupasse a Lily, quando ele acidentalmente meio que entregou ela pra morte. Ele não queria que salvasse o Tiago, ele não queria que salvasse o filho da Lilian. Ele era um egoísta e queria que salvasse apenas a Lilian. E aí o Dumbledore ficou com nojo dele. Então ele falou, então poupa todos, mas faça alguma coisa. Só depois que ele falou assim, tá bom, não pode salvar só ela, poupa todo mundo. Ou seja, ali no finalzinho, antes dele começar a querer a redenção dele, ele ainda era muito egoísta. Os marotos tinham aversão a esse comportamento dele. Os marotos, sim, eles eram idiotas. Uma exceção ali, mais ou menos, do Remo Lupin, que não incentivava o bullying. Tudo bem que ele reconheceu que ele também não fazia nada para impedir, mas ele não gostava e não incentivava que fizesse o bullying, ao contrário do Pedro Pettigrew, que sim incentivava, que ele queria fazer parte do grupinho lá. Ele era fraco e medroso e queria pertencer àquele grupo ali. É uma questão de bullying. Então sim, choca muito ter um ator negro como o Papa Seido para ser o Severo Snape. É claro que sim, pode haver chance disso ser criado para gerar alguma polêmica. E se vocês não gostam que isso aconteça, é só vocês pararem de dar polêmica para isso toda vez que saia muita gente falando. O que também pode ser que ele foi um excelente ator nos testes. De verdade, ele pode ter sido muito bom e foi escolhido por isso, entre tantas outras pessoas que fizeram o papel era ser o Severo Snape. O que me acha muito estranho é as pessoas se incomodarem. Mas aí não tá fiel. Gente, eu falei muitas coisas aqui do Severo Snape. Eu defini Severo Snape. Eu não falei da aparência dele. A aparência dele muda nada na construção e na complexidade e na profundidade desse personagem. O preconceito que Severo Snape sofre lá é por causa das suas escolhas, do seu emocional, que ele tomou de decisão, e é por isso que ele sofre aquele preconceito.
preconceito. Uma coisa seria se a J.K. tivesse criado um personagem originalmente negro, se o Severus Snape fosse originalmente negro, isso aí poderia, entre muitas aspas, a gente levar para um lado de racismo. Porque poderia, pelo universo de Harry Potter, o preconceito racial devido à cor de pele simplesmente não existe, nunca foi mencionado ou apresentado. Existe sim muitos preconceitos no universo. O conceito de sangue puro contra sangue mestiço, nascido trouxa, aborto, os bruxos que não podem usar magia, né? Nascido numa família bruxa, mas não pode usar magia. Lembrando que sangue puro também nem existe. Não existe bruxo de sangue puro, mas eles mentem, inventam essas coisas aí porque eles querem ser uma espécie de elite. Preconceito com criaturas mágicas, os elfos domésticos que são praticamente escravizados, os duendes que têm uma briga com os bruxos há anos, eles não podem ter uma varinha, centauros e etc. Eu até entenderia as pessoas acharem isso ruim, falando que não tá fiel. Ah, não tá fiel ao livro. Tá, mas aí fica muito... Gente, pelo amor de Deus, o Severus Snape morre com 38 anos de idade. O Alan Rickman, que era o ator, tinha 62 anos de idade quando tava fazendo aquela cena. Olha a discrepância de idade. E eu nunca vi ninguém reclamando disso. Então, você pega um personagem que teve escolhas detestáveis, que chamou a sua amiga de sangue ruim, que isso sim é algo racista dentro do mundo de Harry Potter, né? Ele foi extremamente racista com ela, fez trocentas coisas horríveis ali. E você falar que um outro grupo não gosta dele... Gente, é sério, o Snape, ele é odiável nos livros e vocês vão ver isso na série. Se você falar isso, ah não, as pessoas não vão gostar dele, isso vai ser racismo. Desculpa, você tá forçando muito pra criticar a escolha de um ator. Porque das duas, uma. Ou você não entende nada de Harry Potter, você nunca leu os livros, ou isso pode ser um pouco de racismo velado. Se eu fosse você, ficava de olho nessas coisas. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, se você não concorda comigo, deixa aí nos comentários. Se você concorda, fala aí também o porquê que você concorda, se você tem outros pontos para corroborar com isso. Ou então tenta me convencer de por que isso é uma má escolha. Mas a minha opinião é que não vai fazer a mínima diferença. Eu espero que o Snape seja bem atuado. Porque o Snape é conflito, emoção, intensidade e dualidade. É isso que eu espero ver do Severus Snape.